Caramba, isso aqui é intimidador. Ela marca todo o livro. Fala galera, hoje a gente está aqui na Livraria da 20 para conversar com o Mário Magalhães, que é escritor e jornalista, autor dos livros Marighella e o mais recente sobre Lutas e Lágrimas. Mário, obrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. E eu queria começar com o mais novinho, sobre Lutas e Lágrimas. Vamos começar pelo título? Por que você escolheu esse título para o livro? Não era esse, né? Houve duas mudanças de título. O título original é o que está na contracapa, virou subtítulo. Que é o ano... Não, quer dizer, o original nem aparece. O título original era O Ano do Apocalipse, uma biografia de 2018. Só que esse título estava errado, porque o Apocalipse equivale ao fim. E se eu decreto o fim da história, significa que não teriam ocorrido as manifestações de 15 e 30 de maio de 2019. É evidente que a história não acabou. Eu não seria um Francis Fukuyama, historiador americano, que depois da queda do Muro de Berlim, ele decretou o fim da história. Então, estava errado o título. Aí o título mudou para, que agora está na contracapa, o subtítulo, O Ano em que o Brasil flertou com o Apocalipse. E quase até a reta final, esse era o título, com o subtítulo Uma Biografia de 2018. Só que aí uma jornalista chamada Fernanda da Escócia, de cuja intimidade eu privo há um quarto de século, ela sugeriu esse título, sobre lutas e lágrimas, porque ele expressa melhor, com o épico das lutas e o lírico das lágrimas, o que foi o ano de 2018 para tanta gente que combateu o obscurantismo. Porque é claro que eu conto no livro a história, né, dos arautos, dos partidários do obscurantismo no ano de 2018. Mas eu conto sobretudo, né, o épico, né, a entrega de quem batalhou contra as trevas, contra a intolerância e contra o ódio. E que, em certa medida, fomos derrotados em 2018. Sim. E você inicia 2018, o primeiro capítulo dele narrando o Réveillon da Marielle, né? E coloca no comecinho do livro uma citação do livro da Chimamanda, né, do Hibisco Roxo, que eu li, que é maravilhoso. Por que você decidiu começar um livro narrando o Ano Novo, né? Uma parte pessoal da vida dela? Roberto, é assim, vou aproveitar que a biografia Marighella está aqui na mesa para te contar o seguinte. Eu tinha um desafio narrativo no Marighella que era o seguinte. Bom, um livro é dividido em 3 partes. A última vai de 64 a 69. É a história do Marighella na luta armada, né? Ou seja, a maior parte dessa... Os trechos maiores dessa terceira parte são sobre a luta armada. Essa terceira parte que foi adaptada pelo Wagner Moura para o cinema. E o que acontece no fim do Marighella é que o protagonista é morto, as amigas, os amigos, companheiros dele são mortos, presos, torturados, perseguidos, exilados, desaparecidos. Eu sabia que eu tinha que fechar, eu queria uma história lírica para fechar o Marighella. E encontrei um episódio, né, real, né, uma história de não ficção, no qual o Marighella nem participa, mas eu consegui. Sobre Lutas e Lágrimas, era o contrário. Eu tinha que abrir o livro, isso é uma questão de desafio narrativo, de um modo diferente do que vai ser o livro inteiro. Quer dizer, a história de 2018 é a história de um ano barra pesada. Sim. Então eu queria abrir com uma história que não fosse barra pesada. E aí eu presto o que eu chamo de reverência ao livro clássico do Zuenir Ventura, chamado 1968, O Ano que Não Terminou. O Zuenir começa o livro dele com o Réveillon, a virada de 67 para 68, na casa da professora Heloísa Buarque de Holanda. E eu pensei, vou tentar começar o livro com o Réveillon da Marielle. Aí eu telefonei para a Mônica Benício, companheira, mulher da Marielle, pessoa com quem eu nunca tinha falado, conversado, e perguntei: Mônica, tu saberia dizer
com quem, onde a Marielle passou o Réveillon. Ela falou, passou comigo. E aí, a Mônica, graças à generosidade dela em compartilhar as memórias dela, eu pude reconstituir o Réveillon da Marielle, que é uma abertura do livro, é uma abertura de esperança, que vai tornar mais dramático o relato do assassinato da Marielle e do Anderson Gomes. Porque, bom, tu leu, tu sabe, a história, elas tinham um casamento marcado para o dia 7 de setembro, né, na praia, na areia da praia, em Búzios. Elas tinham um plano para ter um filho juntas, né, com o material biológico da Mônica. A Marielle iria gerar. Eu conto qual é o primeiro livro, o livro que a Marielle começa a ler é no 1º de janeiro de 2018, termina em fevereiro, que é justamente Hibisco Roxo, da Chimamanda, do qual eu pesco uma epígrafe, né, uma das duas epígrafes. Tem tudo a ver tudo a ver com o que a gente está vivendo, né? E é isso, na verdade, a ideia de abrir com o Réveillon vem do livro do Zunir, como eu conto explicitamente, claro, no livro, mas a riqueza de informações eu devo sobretudo à Mônica, porque quando eu conto, né, que a Marielle participa ali da contagem regressiva 10, 9, 8 no Réveillon, eu estou vendo, porque a Marielle fez um vídeo ali, um selfie vídeo ali, e eu estou vendo, e aqueles dias tiveram muitos registros de imagens, seja em vídeo, seja em fotografia. Eu vi isso tudo e me ajudou a contar esse início do livro, que era um início de esperança, né? Que vai dar no 14 de março, que é o assassinato. O passado, Roberto, não é assim uma idiosincrasia não era a idiosincrasia de um apaixonado por história que eu sou. O Brasil de 2018 é isso. Chega, ganham a eleição, viúvas da ditadura, defensores da tortura, um capitão deputado, e no fim de 2018 o presidente eleito, que diz que feminicídio é mimimi, tem que acabar com a lei do feminicídio. Aí a gente volta para os anos 60, 70, é o cara que diz sobre o assassinato em 1975 do jornalista Vladimir Herzog, que suicídios acontecem, né, violentando a verdade já conhecida e estabelecida. A gente volta nos anos 30 com a ascensão novamente de um ideário nazi-fascista, né, impressionante, combinado com truculência e ignorância de gente que acha que o nazismo era uma ideologia e um regime de esquerda, mas no fundo é muito pior do que isso, porque a gente não volta só ao século XX. Quando a gente vê, tem um capítulo que trata exclusivamente de um movimento medieval, né, das trevas, sinistro, chamado Escola Sem Partido. Se o movimento Escola Sem Partido prevalecer e os projetos de lei patrocinados pelo movimento virarem legislação, uma professora ou um professor podem ser impedidos, proibidos, criminalizados, punidos por dizer em sala de aula que a escravidão foi algo obsceno. Ou então se ensinarem a Declaração Universal dos Direitos Humanos como uma conquista da humanidade. Então, é o ano de 2018 que empurra o Brasil de volta ao passado. Não é à toa que num determinado capítulo, né, eu termino, né, com o fim, citando o fim do romance O Grande Gatsby, do Fitzgerald, né, que é assim, caminhamos, né, vamos contra a corrente em botes rumo ao passado, né? Isso é muito Brasil de 2018, como 2019, que a continuação de 2018 comprova, né? Não, eu gosto muito. Bom, eu marquei o livro todo, muito mais do que isso, né? Eu tenho mania de grifar tudo para voltar, é muito mais fácil você pensar as coisas. E eu vejo que você flerta muitas vezes com filmes e com músicas, né? Acredito que deve ser uma coisa que você gosta, né? De assistir, de ouvir. E aí você tem uma parte aqui que você fala sobre o trabalho do Padilha, né? Fala sobre a série Mecanismo e fala sobre a questão de fraudes, né, históricas que você faz. Para você, qual é o papel do jornalismo e do repórter, né, para o povo, para a população? Porque eu vejo que a população pode ser altamente influenciada pelo que ela lê e pelo que ela ouve. Eu costumo frustrar muitos colegas que acham que a missão dos jornalistas
essencial dos repórteres, né? Eu sou um repórter, muito mais do que um jornalista. É mudar o mundo, não é informar. É informar. Se a informação vai contribuir para mudar o mundo, para manter o mundo como ele é, são outros 500. O problema é que a falta de escrúpulos na informação hoje no Brasil acaba tendo um impacto muito grande nos eventos, nos acontecimentos, no desenrolar da história. E o livro, evidentemente, do início ao fim, ele trata disso. No caso do Padilha, ele estreou essa série no Mecanismo e eu faço uma série eu sublinho vários aspectos. Primeiro, o imenso talento do José Padilha, é um grande diretor. Ele tem Tropa de Elite, eu considero 1 e 2, eu prefiro 1. São filmaços, né? Narcos é uma série bolada por ele, alguns capítulos dirigidos por ele, produzida por ele. É um cara de muito talento. Ele também tem o direito de fazer o filme, a série que ele quiser e exibir onde bem entender. O que ele não pode exigir é silêncio e complacência com determinadas fraudes históricas. Então, quando ele põe na boca de um personagem facilmente identificado com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma frase de sacanagem que foi justamente dita por um dos protagonistas da conspiração que derrubou uma presidente constitucional, no caso a Dilma Rousseff em 2016, ele não pode exigir silêncio. Porque o que ele fez, se ele faz, como eu digo no livro, se ele põe, sabe, na boca do Hitler as palavras, a combinação das palavras sangue, suor e lágrimas, isso na Europa, as pessoas vão morrer de rir, vão dar gargalhadas, né, pelo ridículo, ou então vão considerar um assinte, porque quem disse isso foi um dos grandes antagonistas do Hitler na Segunda Guerra, né, que foi Winston Churchill. Então, é isso que eu falo. Depois de música, eu vou te contar uma coisa, não está no livro. E muita gente, o Emicida lançou agora um trabalho novo, e ele faz a citação do Belchior, né? Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Essa era a terceira epígrafe do livro. Posso pegar o livro? Claro. Para não dar vexame e falar alguma coisa que eu tenha esquecido. Vamos lá. A primeira epígrafe a gente falou, a Roberta contou, é do livro Hibisco Roxo da Chimamanda. A segunda é sobre literatura de não ficção do Antônio Carlos Sequim, né, poeta, homem de ideias. A terceira era essa do Belchior, que o Emicida usou. Sabe por que eu tirei? Quer dizer, ela tem aquele espírito de dar a volta por cima. Eu tirei pelo ruído que ela teria. Ela era a terceira epígrafe. E tinha que ser a terceira epígrafe para entrar. Ela estava no livro. Na última hora eu suprimi. Por quê? Porque a frase seguinte é a abertura do livro. Marielle Franco e Mônica Benício foram as últimas pessoas a despertar, na manhã de 1º de janeiro de 2018, no sítio onde comemoraram a chegada do Ano Novo com uma dezena de amigas e amigos. A Marielle vive na memória, a Marielle é inspiração, é exemplo, e a imortalidade é isso. Enquanto a gente não esquece uma pessoa, ela não morre. E as lutas da Marielle inspiram muita gente no Brasil de hoje. Só que é o seguinte, a Marielle foi assassinada em março de 2018. Eu não podia botar um epígrafe, mas esse ano eu não morro, e as palavras seguintes serem Marielle Franco. É por isso que eu tirei. Mas era mais uma citação musical. Porque é isso que tu falou, Roberta. A história vai e volta, porque eu abro o capítulo da censura como? Com Chico Buarque e Gilberto Gil, na Lapa, aqui no Rio, né, cantando Cálice, que é uma música que os dois juntos cantando, a gente só conhecia, é citado também no Festival da Fonograma em 1973, né, semanas depois deles comporem a música, mas ela estava censurada, alguém desligou o som lá e depois a gente conhece Cálice na voz do Chico e do Milton Nascimento. Então quando eles abrem ali, então conta a história disso, né, porque nesse festival Lula Livre foi a maior manifestação pela libertação do Lula em 2018 no Brasil inteiro, e os grandes jornais, pelo menos um, não deu nem uma nota no dia seguinte e no outro dia sobre o festival. Mas, por exemplo, tá lá, pela primeira vez eu vi ao vivo um sujeito por quem eu tenho imensa adoração,
meu ídolo, Odair José, vi ao vivo. E eu lembrei, né? O Odair cantou Eu Vou Tirar Você Desse Lugar em 73, no mesmo festival Fono 73, em que o Chico e o Gil não puderam chegar ao fim de Cálice. O Odair José cantou Eu Vou Tirar Você Desse Lugar e foi vaiado pela plateia, muito intelectualizada e supostamente de esquerda, que achava aquilo, sabe, algo menor, uma arte menor ou nem isso. A ditadura, tem relatórios da ditadura achando que o Odair cantava aquilo para o Médici, que era o ditador de plantão, né? Emílio Garrastazu Médici. E aí, quando chega o Odair na Lapa e canta, e dezenas de milhares de pessoas cantam com ele, Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, as pessoas estão pensando no Lula. Só que em 73, um público, né, idiota pra caramba, tinha vaiado o Odair, sabe, num evento de gente afetada e supostamente bem pensante. Por isso, né, a música a música é a vida, né? E tem até a musiquinha que foi o jingle principal da campanha do Bolsonaro, tem no livro. Sim, com certeza. Bom, eu quero também perguntar para você uma coisa que isso me causava muito incômodo durante o ano de 2018, o processo da Lava Jato e tudo. Você aqui coloca, inclusive, a frase do Vitor Klaus, né, para quem não sabe, foi um dos jogadores no TRF de números de recursos do Lula. Responde por crime, tem que ter participado dele. E para ter participado, alguma coisa errada ele fez. Então, o Vitor Klaus, que é um jogador do TRF, falou isso. Isso me causava muito espanto, eu como advogada, né, criminalista, ouvi isso, me incomodava, porque a gente tem na Constituição a presunção de inocência. E o pessoal estava achando que isso daqui era o correto, né, levantando bandeira, né, eu acho que o antilulismo também falava muito alto, né. Como é que você via isso? A mídia também aclamando, inflando isso? Sim. O jornalismo dominante no Brasil foi porta-voz crítico da Lava Jato. Tem uma declaração no livro de uma ex-chefe da assessoria de imprensa de comunicação da Operação Lava Jato, ou da 13ª Vara Federal de Curitiba, não lembro agora, mas ela vinculada, essa jornalista vinculada diretamente à Lava Jato, ela fala, né, que o que a gente vendia, a imprensa comprava. Vendia não no sentido de dinheiro, né? O que a gente falava, todo mundo assumia como verdade, como fato e tal. E, obviamente que a imprensa de certo modo, coautora de todas as consequências da Operação Lava Jato. A principal dela é ter levado um sujeito de extrema-direita ao Planalto. Agora é o seguinte, eu nunca assisti a uma só aula, sabe, de direito penal, direito constitucional, mas o que eu já fiz foi ler a Constituição. E li 2 vezes a sentença do Sérgio Moro no processo do Triplex. E como eu digo no livro, pode ser o que o Sérgio Moro quiser, só que não tem prova, né? E eu acho que a síntese toda desse processo do Triplex é essa declaração desse juiz, que como disse, eu não tenho formação em direito, mas eu sei ler a Constituição. A Constituição só prevê a existência de desembargadores nos tribunais de justiça. Tudo bem, nos tribunais regionais federais o pessoal se chama de desembargador. Mas tudo bem, não está na Constituição. Mas esse juiz, para mim, é a síntese de tudo. Porque ele fulmina com a hipótese de, em qualquer lugar, em qualquer instância, em qualquer época, no Brasil e no planeta inteiro, de haver um inocente. Porque ele diz o seguinte, se o sujeito está sendo processado é porque alguma coisa aprontou. Ora, é isso. Você pode amar, odiar, o que quiser em relação ao Lula. A questão é a seguinte, essa declaração ela sintetiza, ela retrata, ela expõe. Não houve um processo justo. Eu não afirmo em relação, eu não digo Lula é inocente. Sim. Eu não investiguei, não sei o que eu digo. É o seguinte, não há provas. E foi essa decisão, esse processo, ele serviu
ele serviu para definir a eleição. Sim, para tirá-lo da jogada. Porque o Lula na eleição ele venceria. O livro aí conto, pesquisas, vou, volto, falo de vários fatores que contribuíram para a vitória do Bolsonaro, só que a questão central é a seguinte, o Lula foi impedido de concorrer e ele venceria. No final de agosto, o Lula crescia, abria 20 pontos sobre o Bolsonaro, o Lula preso, né? Foi preso no dia 7 de abril, dia do meu aniversário. Ele venceria a eleição. Aí tem gente que diz, o Datafolha. O Datafolha é aquele instituto que no dia 27 de outubro, de noite, disse, amanhã o Bolsonaro vai fazer 55% dos votos válidos e o Haddad 45%, acertou na mosca, né? Então, é isso, é um ano de tirar o fôlego. Vamos sair um pouco do século XXI, vamos voltar para o século XX com Marighella, né, que foi quando nasceu. Por que na sua opinião, a Marighella foi muito ocultado? Eu, por exemplo, só fui conhecer a história dele já adulta. O que você acha? Vários motivos, né, Roberta? Que tem a ver com os meus 2 desafios principais ao gastar, investir, ter o prazer durante 9 anos da minha vida de investigar e escrever a vida do Marighella. Por um lado, certa historiografia tentou eliminar o Marighella da história nacional. E por outro, por questão de sobrevivência, ele também tentou apagar as próprias pegadas do tempo inteiro. Isso era a minha dificuldade como repórter, como biógrafo. Agora, a eliminação durante muito tempo mesmo que relativa, do Marighella da história, é evidentemente uma vitória da ditadura, né? Porque o Marighella, ele ainda hoje, né, minha impressão, o Marighella, ele provoca mais ódio e mais amor hoje do que no período em que ele foi uma personalidade de projeção mundial, em 1968 e 1969, quando ele foi assassinado. Então eu acho que ele provoca mais amor e ódio pela combinação de 2 fatores, o que ele pensava, as ideias que ele defendeu e, sobretudo, a reta final dele, em que ele vai para ação. Ou seja, é mais ou menos assim, chega de conversa, tiremos a bunda da cadeira e vamos à luta. E assim, não estou fazendo defesa da luta armada como, sabe, meio para enfrentar a ditadura. Não estou no partido, conta a história dele, né? O partido eu tomo, no caso que provavelmente a ditadura era algo nefasto, né? E então é isso, o Marighella, ideias e postura, atitude e ação. Quais são as ideias da vida do Marighella? A gente tem um vice-presidente da República que diz que o 13º salário é jabuticaba. Ou seja, uma aberração que só existiria no Brasil. É mentira que só existe no Brasil. Mas, em 1946, na Constituinte, depois da ditadura do Estado Novo, o Marighella, ele defende a introdução do que ele chamava então de abono de Natal, um 13º salário. Ele e os camaradas dele do Partido Comunista. Eles perdem, só em 62, graças à luta do governo João Goulart e graças à luta de décadas dos trabalhadores brasileiros, que o 13º é incluído na legislação. Em 46, como deputado constituinte, Marighella defende a introdução do divórcio. Ele seria morto antes do divórcio, na década de 70, virar lei. E o Marighella diz na Constituinte, quem mais perde com a inexistência do divórcio, né, são as mulheres, porque as mulheres é que sofrem mais preconceito. E aí, uma casa, né, cheia do linguajar rococó, ele chega e diz, mas tudo bem, as mulheres já resolveram o problema delas, né, enfeitando essas lindas testas de vocês. Quer dizer, ele introduz a proverbial figura do corno na Constituinte, que não tinha uma só mulher, eram todos homens. Todos homens. Para quem acha que o Brasil que as lutas sociais nunca melhoraram no Brasil, o parlamento só tinha homens. O Marighella defendeu o direito de greve, o Marighella lutou contra a censura, muitas outras batalhas dele que são, elas falam para o Brasil de hoje, né? O Marighella confrontou 2 ditaduras, né? A do Estado Novo e a após 64, no Estado Novo. A ditadura do Estado Novo vai de 37 a 45. De 1939 a 18 de abril de 45, Marighella esteve em cama, preso. É óbvio que o Marighella, a história dele incomoda. Agora o que eu acho só é o seguinte, ninguém precisa concordar com o Marighella. É que é um direito dos povos conhecer a própria história. Sim.
E esses malucos, esses alucinados, intolerantes, fanáticos, dizem, pô, agora as escolas só ensinam Marighella. Olha, eu tenho uma filha que vai fazer 30 anos, já perguntei, Maria, tu aprendeu alguma coisa, tu ouviu falar do Marighella na escola? Não. Tem uma filha que tem 18 anos, Ana, tu já ouviu falar do Marighella na escola? Não. O Daniel tem 12, também nunca ouviu falar do Marighella. O Marighella é apagado da história. Não é porque não é só a vida dele, é o movimento que ele representou. Desde isso, Marighella nos anos 30 já era manchete de jornal. Né? É óbvio que a história dele incomoda a quem não quer mudar as estruturas tão desiguais no Brasil. E esse seu trabalho de 9 anos de dedicação agora contribuiu para o cinema, né? Porque vai ter o filme do Marighella. Você chegou a ver já? Já assistiu? Não é. O livro, quer dizer, eu cedi os direitos de adaptação para o Wagner Moura, né? A terceira parte do livro, como eu falei, inspira o filme do Wagner, que se chama Marighella. Vai ser lançado no dia 20 de novembro, dia do Zumbi, Dia Nacional da Consciência Negra. Eu não vi o filme, eu vi umas 5, 6 sequências, somando uns 15 minutos, espetaculares. Eu assisti a filmagens, eu tive palestra, conversa com o elenco. Um filmaço de ação. 2 biografias. Eu vi uma entrevista sua falando que você estava escrevendo sobre Carlos Lacerda, né? Já concluiu? Como é que está o processo? Estou mergulhado desde 2015 na vida do Carlos Lacerda. Um dos personagens mais controversos e apaixonantes da história do Brasil. Se tudo der certo, o primeiro volume sai no fim de 2020, ano que vem. E o segundo volume sai em 2021, são 2 volumes. Desde a adolescência eu sou fascinado pelo personagem, que não significa que eu concorde sempre com ele, eu discordo sempre dele. Sou fascinado pelo Carlos Lacerda. Só que eu sou repórter, eu tenho idiosincrasia de repórter, que é a seguinte: eu me recuso, respeito quem faz, me recuso a pegar as informações já conhecidas, de documentos conhecidos, de livros publicados, e fazer um texto mais saboroso para contar uma história. Eu preciso ter novidade. Em 2015 eu recebi 40 documentos antissecretos, produzidos originalmente como secretos do governo americano, falando sobre o Carlos Lacerda. Ali eu vi, eu tenho novidade. Então vou fazer um livro, vou contar a história do Carlos Lacerda. Bom, só dos Estados Unidos hoje são 1.400 documentos, somando 40, 50, 60 mil páginas em que o Carlos Lacerda é citado. Então é uma vida espetacular do Carlos Lacerda e eu estou muito empolgado, né? Nesses dias agora eu estou... Aliás, Carlos Lacerda está em Sobre Lutas e Lágrimas, muito, porque tem um capítulo exclusivo para discutir a ideia de uma frente ampla, né, contra a extrema-direita, contra o obscurantismo. E aí eu reconstituo a história da frente ampla, que de 1966 a 68 juntou velhos inimigos para combater o chamado mal maior, que era a ditadura. Né? E Carlos Lacerda tinha... A Frente Ampla junta Carlos Lacerda e os ex-presidentes João Goulart e Juscelino Kubitschek, mas o que muitos livros sonegam, né? O Partido Comunista. Carlos Lacerda tinha dito as maiores barbaridades sobre o Partido Comunista, que tinha retrucado no mesmo tom. Carlos Lacerda chamou o João Goulart ao vivo na televisão de corno, e o João Goulart tramou um estado de sítio, que significaria derrubar o governador da Guanabara. Guanabara era um estado que hoje equivale ao município do Rio, governador eleito pelo voto popular. Também derrubaria o Miguel Arraes em Pernambuco. O Carlos Lacerda tinha escrito sobre o Juscelino um artigo chamado Cafajeste Máximo, chamava o Juscelino de ladrão. E o Juscelino proibiu, durante o governo dele, que o Carlos Lacerda tivesse, como oposicionista tivesse ele, Carlos Lacerda, acesso ao rádio e à TV. E quem executou essa ação foi um general chamado Olímpio Mourão Filho, que em 64 daria início ao golpe. Não é parente do general Mourão, vice-presidente da República, mas é gozado como a família Mourão, ou ramos diferentes da família Mourão se encontram para defender golpes de Estado. Quer dizer, o Carlos Lacerda é um personagem fascinante e está em Sobre Lutas e Lágrimas. Né? Vamos então fazer diferente dessa vez? Eu queria que você escolhesse um trecho ou do Marighella ou de Sobre Lutas e Lágrimas para ler pra gente. Pode ser? Pode, mas eu não sei qual eu vou escolher. Porque é difícil, eu não consegui. Olha aqui, o meu tá todo marcado, então quero que você, autor, escolha.
Caramba! Essa foi a pergunta mais difícil, tá vendo? Do que é? A gente falou de tanta coisa aqui. Vamos na censura então. Porque tu falou de música. Boa. A censura de volta, né? A censura de volta, página 167. Caramba, isso aqui é intimidador. Ela marca todo o livro. Tem gente que não gosta, né? Eu acho tão bom marcar tudo, ter tudo certinho. Eu nem marquei tanto com os negócios. Vai lá. Eu sou um parágrafo que abre esse capítulo, a censura de volta, que eu escrevi no dia 1º de agosto de 2018, uma quarta-feira. Quando os ponteiros se roçaram à meia-noite, ou os relógios e telefones só mostraram o número 0 na virada do sábado para o domingo, bom seria que os dois senhores classudos, vestindo camisetas azuis para fora da calça, no palco montado sob os arcos da Lapa, estivessem acertando contas com um passado amargo e nada mais. Mas Chico Buarque e Gilberto Gil falaram ao presente, ao cantar 45 anos mais tarde Cálice, parceria deles proibida pela ditadura. Foi a canção que elegeram para abrir sua breve apresentação conjunta no Festival Lula Livre, perante dezenas de milhares de manifestantes no Rio. Nunca houve tanto vinho tinto de sangue no Brasil, 63.880 mortes violentas e intencionais em 2017. A censura, sem assumir seu nome e sua natureza, tenta silenciar vozes e sufocar as artes. Cale-se, diz, fingindo que não diz. A Constituição veda a censura política, ideológica e artística. Gil teve a ideia do mote de Cálice na Sexta-feira Santa de 1973. Ele e Chico criaram a maior parte da música no Sábado de Aleluia, 2 estrofes cada um. Com poesia e ginga para confundir os censores, alfinetaram tortura e censura, recorrendo às palavras homófonas cálice e cálice. Não funcionou. Ao lado de cálice, datilografada no título e em versos, um burocrata solerte manuscreveu cálice e carimbou garrafal, vetado. Excepcional. Podia terminar melhor, né? Obrigada, Mário. Eu que agradeço, Roberto. E sucesso, mais ainda, né? Não sei se é possível, mas Muito mais obrigado ainda. e para ti também.